Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, ó Pai, que venha nos abrir os olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos ver, ler, entender e ouvir o Teu Evangelho, meu Pai. Pai, que a partir de agora não seja mais um homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, grandioso. Que seja assim hoje e amanhã, e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Eu tenho algo tão precioso para passar para a igreja, algo tão grandioso, que vai te mostrar a diferença entre quem é de Deus e quem não é. E te mostrar a diferença de que muitos que pregam por aí diz, se não tiver respaldo bíblico, a palavra não é de Deus. Mas dentro desta palavra, existem coisas que não é de Deus. Para que você possa entender, a metade do que está aqui não tem nada a ver com Deus. E você vai dizer, que heresia é essa? E eu vou dizer para você, começando por Moisés, que subiu ao monte, Deus lhe deu as tábuas da lei, e disse, em primeiro lugar, você me ame. Em segundo lugar, você ame os demais. E disse para Moisés, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Moisés infringiu vários desses artigos que são os mandamentos de Deus. Amará a Deus em primeira instância. Quem ama a Deus, respeita a Deus e segue o que Deus manda, obedece. Amar o teu próximo como a si mesmo. Amar o teu próximo como a si mesmo é amar o teu semelhante, independente de clero, cor, raça ou situação financeira. E não matar é não matar. Porque se você mata, você não ama Deus. Se você mata, você não ama o próximo. E se você mata, você não ama a si próprio. Moisés, quando desceu do monte, Deus passou esse mandamento para ele. Me coloque em primeira instância. E Moisés não colocou Deus em primeira instância. Colocou seu ego. Quando Deus diz para Moisés, ame o teu próximo como a ti mesmo, Moisés não amou o próximo. Porque se ele amasse o próximo, ele não quebrava as tábuas da lei naquele bezerro de ouro, porque Deus passou os mandamentos não para Moisés, mas para a igreja, para todos que ali estavam. E depois Deus diz, não matarás. E Moisés matou. A Bíblia tem respaldo, que tantos ficam falando que tem que ter respaldo na Bíblia, se não tiver, não é verdadeiro, não é de Deus. E quando Moisés matou aquele casal que estava prostituindo, sendo que Deus falou para não matar, quando Moisés liberou o povo, mais de 20 mil pessoas mandou embora porque não queria seguir o Deus de Moisés, e Moisés disse, eu te liberto, pode voltar para o Egito. E depois escolheu os varões que ali estavam e falou, vá lá e mate todos, não deixe nem criança. Por isso muitos ateus falam que Deus não existe porque Deus permitiu que as crianças morressem. Não. A lei é não matar, é não destruir. Mas o povo, aqueles que estão no altar, aqueles que estão no poder, usam a Bíblia para dizer que Deus mandou fazer. E eu vou te dizer, nem tudo
aquilo que esse povo deseja como respaldo é verdadeiro, é mentira. Isso está dentro do contexto. Porque aquilo que é escrito, ou resumindo, aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo é santo e é puro. Cristo, ele disse, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia fala de mim. Mas nenhum pastor mostra Cristo no contexto bíblico. Todo pastor mostra Moisés, Abraão, Jacó, Elias, Jonas, Zacarias. Não existe Cristo no contexto. Você quer ver o que é respaldo bíblico? O que é algo inspirado pelo Espírito Santo? Eu vou te mostrar agora. Se você tiver um pouquinho de tempo para Deus. Não vai demorar muito. É pouco. Só para te mostrar como Deus fala e como o homem explica. Porque quando Deus fala é celestial, quando o homem explica é carnal. Quando o homem fala pelo contexto da carne é carnal, quando o homem fala pelo contexto, que aqui está o respaldo que todos pedem, aqui está, é da carne. Mas quando o homem fala pelo Espírito, ele fala de Deus, pela ordem de Deus e por intermédio de Deus. Pede sua Bíblia. Abra ela em 1 Samuel, capítulo 9. E no versículo 10, nós vamos ler apenas 10, 11, 12 e 13. 3 versículos. Quer dizer, 4 versículos, 10, 11, 12 e 13. O culto de hoje vai ser resumido nesses 4 versículos. Um contexto que vai abrir os teus olhos. Se não abrir os teus olhos hoje, não abre mais. Porque Cristo está à porta. E Ele vos chama para a salvação. Seus olhos, seus ouvidos estão abertos para entender, compreender e obedecer? Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 10. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Você já reparou que todo o contexto da Bíblia, eles não buscam a Deus? Você já reparou que todo o contexto da Bíblia, que eles não buscam a Cristo? Você entendeu? E desde o passado, lá dos primórdios, todos buscam pastores. Está vendo o que é respaldo bíblico? Está vendo que é uma pregação vinda do Espírito? Todos buscam pastores. Vamos lá encontrar com o homem de Deus. Versículo 11. E subindo eles da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água. E disseram-lhes: Está aqui o vidente? Saul disse que ia buscar e ia em direção ao homem de Deus. Mas aí saindo, ele encontrou com umas moças, umas virgens, que ia retirar a água do poço para beber e fazer o seu alimento, e ele vira para ela e pergunta: é aqui nessa cidade que está o vidente? O que a palavra de Deus fala sobre vidente?
O que a palavra de Deus fala sobre bruxaria? O que a palavra de Deus fala que não, se não tem o contexto dele, não é de Deus? Ele não disse, vamos buscar o homem de Deus. Aí de homem de Deus já passou para vidente. Profeta, ele não muda de nome. Profeta é profeta, não é vidente. Se eles disseram que ele era um profeta, que era um homem de Deus, como é que passou a ser vidente? Vidente é que vê algo que muitas vezes pode não acontecer. Eu peço perdão a todas as pessoas de outras crenças, eu não estou falando mal da crença, eu estou falando do contexto bíblico. Eu estou falando da pessoa que diz que vai buscar um homem de Deus e depois não é mais. Ao invés de buscar Deus, eles querem alguém que falam algo que eles querem ouvir. Eles não foram buscar um profeta de Deus, um homem de Deus, eles foram buscar um vidente que revelasse algo que eles queriam ouvir. Não o que Deus queria falar. Não é isso que você, quando vai para a igreja, você quer ouvir o pastor falar aquilo que te interessa? Você está vendo o que é respaldo bíblico? O que o Espírito Santo fala? Versículo 12. E elas lhes responderam e disseram, sim. Não é mais profeta, não é mais homem de Deus, é vidente. Sim, é aqui que existe aquele homem que fala das coisas. Eis aí, o tens adiante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade. Portanto, o povo tem hoje sacrifício no alto. O povo, quando vê um profeta na igreja, não, um vidente, como Saul disse, e aquele vidente que está no altar, que se denomina pastor, e fala, olha, hoje de madrugada Deus falou comigo e mandou fazer um propósito. A igreja é como uma colmeia. E se alguém toca na colmeia, as abelhas ficam alvoroçadas. Quando o pastor fala de propósito, a igreja fica toda movimentada, parecendo que tem unção. Parecendo que está cheio do Espírito Santo. Aí o pastor cria um propósito dizendo que é de Deus. O pastor não honra a Deus, não respeita a Deus, não ama a Deus, não ama o próximo e nem a si mesmo. Porque quando ele inventa um propósito e fala que é de Deus, ele não tem amor nem pela sua própria alma. Porque depois que sair desse corpo, dessa matéria, é a alma que vai ser punida. E ele não ama nem a si próprio. Você entendeu o que é o mandamento de Deus? Ame o teu próximo como a si mesmo. Se você não ama a tua alma, de que adianta? Se você não ama a tua alma, de que vale? Você está dentro de uma igreja, você não vai ser salvo. Mas é o momento do sacrifício. E aí os pastores aproveitam essa palavra sacrifício, vamos fazer sacrifício. E fala para o povo. Mas o versículo 13, Deus lhe fala assim: entrando vós na cidade, logo achareis
Aqui são as mulheres falando com Saul, mas aqui é Deus falando com a igreja. Quando morreres e vieres para Nova Jerusalém, encontrará o teu amado, encontrará o noivo. A noiva será recebida com pompas e circunstância. E a palavra nos diz mais: antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá. Deus ele que fala assim: a tua matéria jamais entrará no plano espiritual para comer. Somente o teu espírito ceará com o noivo. Acorda, tu que dormes, porque o noivo está à porta. E Deus diz: o povo não comerá. O que é? O que significa que o povo não comerá? Por quê? Que o povo não vai saciar a fome? Porque na matéria você deseja coisas da carne. Se formos espirituais, nós desejaremos coisas espirituais, coisas celestiais. E a palavra ainda no versículo 13 diz assim: até que ele venha, o povo não comerá até que ele venha. Quem? De quem que está falando? Quem é que vai vir para que o povo, a nação, o mundo se alimente? O povo só vai se alimentar, povo carnal, só vai comer da ceia, só vai assentar à mesa de núpcias quando o nosso Mashiach descer das nuvens e chamar a tua igreja para ceiar com ele. Você está compreendendo a essência da palavra de Deus? O que é do Espírito e o que é da carne? Você já viu alguma pregação parecida com essa? Nunca. E quando ouvia, por que nos copiaram? Porque está cheio de YouTube aí copiando as nossas pregações. E diz que Deus revelou para eles. E quando eu vejo eles falando a mesma fala que foi dita aqui, eu fico impressionado. São 140 mil, 200 mil visualizações. A palavra de Deus, ela diz: aquele que quer ser grande é pequeno no reino dos céus. Porque falso é falar com falsidade. A tua boca destila mel, mas a sua entranha está cheia de peçonhas. Querem levar o povo a um lugar que não é o lugar que Deus escolheu para o povo. E ainda no versículo 13 diz assim: porque Ele é. Você está entendendo? Ele é de quem que ele está falando? Ele é, porque ele é o povo. Perdão, vou voltar aqui um pouquinho atrás. Antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá, até que ele venha. Porque ele é. Ou melhor, eu sou. Ele é o que abençoa o sacrifício. Ele é aquele que te honra. Aquele que abençoa o seu sacrifício. Qual o tipo de sacrifício que Deus abençoa?
Quando você tira da tua mesa e dá o faminto lá fora. Quando você tira o teu agasalho e agasalha quem precisa ser agasalhado. Que você cura as feridas daqueles que precisam ser curados. Que você leva paz ao coração daqueles que estão em guerra consigo próprio. Ele é o que abençoa o sacrifício. Ele é o que abençoa as tuas atitudes, as tuas ações. Mas aqui, quando fala de sacrifício, o pastor já diz, você tem que trazer dinheiro para o altar para que Deus te abençoe. Mas aqui em momento nenhum está dizendo de abençoar dinheiro. Dinheiro é a maldição do mundo, é a ruína do mundo. Dinheiro é ruim? Não, mas compra muitas coisas que não prestam. Aprende uma coisa. Ouve a voz de Deus. Ele é o que abençoa. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Ele é o que abençoa o sacrifício. E comem os convidados. Uma versão, uma tradução, uma interpretação que alguns vão ver e falar o que está acontecendo que eu não estou entendendo. Aí Deus te fala assim. Subi, pois veja que está tudo com vírgula, separando palavras com palavras de vírgula. Subi, vírgula. Ele quer dizer, comece a trabalhar o teu espírito. Eleva o teu espírito ao plano espiritual. Não é levar a tua arrogância, é levar o teu espírito ao plano de Deus, ao trono de Deus, para que a tua alma seja alva, lavada pelo Altíssimo. E ele disse mais, subi, pois. Quando ele diz pois, ele deu um espaço para você pensar. Pôs vírgula novamente. Subi. Alertou você. Pois o quê? Ele vai dizer algo surpreendente para que você entenda a plenitude de Deus em todo o contexto bíblico, a existência do Hamashia, o Cristo, falando para você do fundo da alma, explicando você o caminho da verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida que te leva para o paraíso. E Ele diz, subi, pois agora, ou melhor, converta o teu espírito que é treva em luz, hoje, nesse exato momento. Por quê? Porque hoje você encontrará com o Altíssimo. Envolva o teu espírito no plano espiritual, se entrega fervorosamente à palavra de Cristo. A tua alma almeja, porque está escrito que a alma limita contra a carne, mas a carne luta contra a alma, levando a alma para o inferno. Entenda o que Deus está falando, converta a tua alma hoje, agora, para que você possa subir. Aí você vai dizer, o que tem de extraordinário nisso? Você não entendeu as palavras da Bíblia. Cristo, ele falava ao mundo em parábola. Aquele que tinha o Espírito Santo, ou aquele que era ungido, escolhido por Deus, entendia a fala de Cristo.
Então você não está entendendo o que Cristo diz aqui. Então ele fala em parábola. E somente verdadeiramente aquele que realmente é de Deus compreende as parábolas. Então do 10 ao 13, Deus te passa uma parábola. E vou eu dizê-la agora a você. Se a sua compreensão depois dessa parábola não for aberta, esquece, sai da igreja, porque você nada vale dentro de um templo religioso sem compreensão divina. Você nem salvação tem, não sei o que você está fazendo dentro de um templo religioso. Cristo, o nosso Mashiach, é um noivo. No início eu disse sobre escolher, separar e chamados. Ou melhor, convidados. Convidar é a mesma coisa de chamar. Cristo olha para baixo e vê o teu povo. Mas existe alguém especial, é a noiva, a igreja. A noiva, ela é uma convidada de Cristo? Não. Ela é escolhida a dedo. Cristo escolhe a melhor para ele. A melhor, a igreja, que não é templo, somos nós. Ele escolhe a melhor, a mais certa. Não é a santa, é a mais certa. A que quer viver em santidade, a que quer se purificar. Cristo escolhe a noiva. E põe a noiva. E diz para a noiva assim: você vai desposar comigo. Você vai viver comigo. Você vai receber tudo que meu Pai me deu e eu darei a vós. E vós, minha noiva, será co-herdeira minha, porque eu sou o herdeiro do Pai. Tudo me pertence, tudo foi feito para mim e por mim. E você será minha co-herdeira e eu darei tudo a vós. Isso é ser escolhido, gerado. A noiva é gerada. E aí ele fala para a noiva: mas precisamos de pessoas para participar do casamento. A noiva fala assim: está bem, eu vou preparar algo especial. A noiva vai e olha entre os teus amigos, teus parentes, e escolhe os melhores. E quem são os melhores? Para participar daquele momento de alegria, daquele momento de felicidade. São os padrinhos. Os padrinhos são escolhidos. São os melhores. Ela quer eles ali, porque sente amor, como Cristo sentiu amor pela igreja. A noiva sente amor pelos que ela escolhe. Você está compreendendo o que é respaldo bíblico? A noiva escolhe os padrinhos. Os padrinhos são tão especiais, tão aquele dia importante, que eles não podem faltar. Porque a igreja pode estar lotada, o lugar
coração. Você está entendendo a importância de ser escolhido? De ser escolhido. É esta fala. Mas aí, Cristo fala, mas tem poucos. São poucos os que você escolheu. Precisamos de mais. Mais e mais. A nossa festa é uma festa grandiosa, uma festa esplendorosa. Precisamos de mais. Aí a noiva fala, tá. Eu vou preparar a lista de convidados. E ela chama os convidados. Para ela, se o convidado for ou não, não tem importância. Mas ela convidou. Ela convidou o mundo inteiro. Desse povo todo que aí está, ela escolheu uma minoria. Não é tão importante quanto os padrinhos. Mas para ela é necessário que eles estejam ali, porque ela convidou. Ela quer ver aquelas pessoas que ela conhece, tem uma estima. Mas não é uma pessoa de confiança. Ela sente carinho por ela e quer que ela esteja ali. Voltemos para o respaldo bíblico. Depois de tudo, no versículo 3, lá no finalzinho, quando diz, e ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem, quem? Os convidados. Você está entendendo? O convidado é o último. O convidado é o último, vai comer restolho, o que resta. O convidado não é a pessoa principal daquele glamour, daquela festa. Qual é o foco principal de um casamento? É a noiva e o noivo. E aqui nesta parábola, a noiva e o noivo é Cristo e a igreja verdadeira. Mas Cristo pega a noiva, escolhe, separa os melhores. Vou deixar para você, minha amada. E ela separa os melhores. E os dá a honra de ser padrinhos. Você sabe o que é ser padrinho de um casamento? É ser chamado de pai. Madrinha é ser chamada de mãe. As pessoas, quando recebem esse convite para ser padrinho e madrinha, não dão importância. Na ausência do pai e da mãe, o padrinho e a madrinha é que são responsáveis por aquele casal. Você compreendeu isso? Você está compreendendo a essência da palavra de Deus? Mas aí ela convida os convidados, ela chama os convidados. Se faltar padrinho, a noiva entristece. Mas se faltar convidado, ela não se preocupa. Algum motivo, eles não estavam presentes. Mas o padrinho não pode faltar. Porque ele foi escolhido a dedo. Aí você diz, o que tem a ver com o contexto bíblico? Você quer contexto? Respaldo? Cristo diz assim, muitos são chamados, ou melhor, muitos são convidados a vir até mim.
Quando saímos para evangelizar, para falar de Deus e convidamos a pessoa para vir para a igreja, nós convidamos muitos. Mas Cristo diz, mas poucos são os que eu escolho. Você está compreendendo a importância de uma palavra? Você está compreendendo esses 4 versículos? Quão grande ele é! Mas os pastores pegam isso e transformam em lixo, falando de sacrifício, de campanhas. Mas Deus, ele está te separando para algo grandioso. Se você é separado, se você é escolhido, você tem que fazer diferença no mundo. Não importa se você tem bens materiais ou se você mora numa casinha de sapê. Aprende uma coisa: escolhido é escolhido. Independente da tua classe social, da sua opção sexual, do seu jeito de viver, da maneira que você anda pelo mundo. Muitos vão dizer, não, opção sexual não, Deus não faz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas é a carne, essa podridão, que se acham melhores que o outro. Deus não olha você na carne, Ele olha você no espírito. Aprende uma coisa: não se julga um livro pela capa. Se julga um livro pelo conteúdo. A Bíblia, ela pode ser encadernada com capa de couro, bordada com ouro, mas ela pode ser simplesmente um livro com uma capa comum, simples, singela. Mas se colocar uma Bíblia folheada a ouro, uma Bíblia de capa de couro, de jacaré, que é o mais caro, uma Bíblia de papel normal, comum, simples, e chegar na igreja e falar para os membros: qual dessa Bíblia você quer para você? Fala você. Qual Bíblia você escolheria? Não seja hipócrita. Não vai dizer que é a simples, porque ninguém escolhe coisas simples. Ninguém entra numa igreja simples com 1 ou 2 membros. As pessoas entram na igreja que está lotada. As pessoas só entram na igreja que está com um carrão na porta. Porque ela olha e diz, ali há prosperidade, ali há o agir de Deus, ali há o poder de Deus. Mas o que faz a Bíblia ser Bíblia não é o envolto que está nela, mas é o conteúdo. Os homens podem revisar e revisar a Bíblia, colocar palavras que nela não existem, porque está escrito, ai daquele que muda uma vírgula. Eles mudam. Mas quando se lê pelo Espírito, ou quando Deus fala através do homem, o contexto pode estar todo mudado, mas a intenção da palavra continua a mesma. Aprende uma coisa. Eu te dou 2 copos. Um sujo, com água mineral, e um límpido, com água do rio. Você claramente vai escolher aquele que está cristalino, limpo, e vai beber água podre. É o que estão lhe fornecendo dentro dos templos religiosos. Mas aquele copo com
sujo por fora. Ele tem por dentro a água cristalina. Ele tem por dentro o líquido mais precioso. Eu me alegro muito mais em assentar uma mesa de uma pessoa humilde, que vai me oferecer um café numa caneca de lata de azeitona ou de copo de massa de tomate, do que na casa de um rico, que me oferece banquetes com taça de cristal, com talheres de prata. Sabe por quê? Porque toda a fortuna daquele que se diz rico não provém de Deus. E o que ele ganha é com o sacrifício de outras pessoas que trabalham para ele. É com muita dor, com muito pranto. Mas o pobre, na tua simplicidade, ele quer te dar o melhor. O melhor. Mesmo que seja um simples copo d'água, ele te dá o melhor, o que ele tem. Às vezes ele nem tem, te dá o último para te agradar. Servir a Deus é viver na plenitude. Deus te falou, é hora, é agora, de elevar o teu espírito ao alto e transformar a sua vida em algo sublime. É o já, é o momento. E desde já, eu vos anuncio, eis que se aproxima o reino dos céus. Você que é inscrito, que as bênçãos do Onipotente estejam sobre a sua vida. Você que deixa seu like, que Deus te abençoe em abundância. Você que faz comentário, que Deus te abençoe grandemente. Você que compartilha, que Deus lhe dê 20 vezes mais aquilo que você faz para o teu próximo. E você que nada faz, mas assiste, ouve e guarda as palavras no teu coração. Que Deus abra as comportas dos céus e derrama bênção sem medida sobre a tua vida. E te dá um remanescente que faça de você uma nova criatura. Para que no dia que Ele vier nas nuvens nos chamar, subamos todos para bodas do nosso Hamashiach, o Cristo. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a tua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Que a paz do nosso Hamashiach esteja com todos vós e que a graça do nosso Onipotente esteja em cada coração. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém.